Nesse vídeo, eu vou trazer para você como Larry Williams conseguiu adaptar sua estratégia para aceitar as pessoas, aquela pessoa que tem um viciozinho de fazer um day trade, principalmente um time frame extremamente curto, como que ele conseguiu fazer com que uma estratégia que performa muito bem, como swing trade, passasse a performar de uma maneira excelente em day trade também. Vou mostrar quais são os indicadores, o que ele utiliza, mas antes, entendam que todos os traders profissionais, se você pesquisar sobre eles, existem as estratégias dele que foi desenvolvida e personalizada depois por alguma outra pessoa para fazer day trade. Tudo que eu passo aqui para vocês são de traders que fizeram muito dinheiro, porém, esses traders eles operavam em diário, semanal, mensal. Algumas posições deles demoravam até 3 anos para dar lucratividade, certo? Mas sempre tem aquele cara que quer fazer o day trade, que não quer só fazer o day trade, ele quer fazer um scalp, ele quer fazer uma operação rápida, ele quer entrar, pegar um dinheiro e sair do mercado. Saibam que, né, se vocês pesquisarem em todos os lugares, quanto mais curto o time frame, maior a possibilidade de perda de dinheiro. Então se concentre nisso. Esse é um método comprovado por Larry Williams, um dos traders mais ricos do mundo, que mais faturou com o mercado, ficou extremamente conhecido. É um cara fora da curva, porém, ele precisou criar setups, exatamente. Ele precisou criar setups para utilizar em day trade, já que ele precisava suprir o ego de alguns alunos. Que é o quê? Fazer day trade, certo? Larry Williams, só para vocês não misturarem as bolas aí, ele é um cara extremamente focado em fundamentos. Ou seja, para longo prazo, existem fundamentos de padrões que ele analisa para o mercado, como recessão, valorização de mercado, etc. Mas, quando você vai trazer isso para scalp, para operações mais rápidas, vocês precisam entender que, se você for fazer day trade, os fundamentos são notícias. Como que está movimentando o mercado? Macroeconomia em si. Por quê? Qual é a diferença? Swing trade, quando você vai fazer, você analisa fundamentos que fizeram com que o preço desenvolvesse XYZ. No day trade, você vai utilizar notícias. Por quê? Porque a notícia impacta apenas no dia, tá? Nesse caso, basicamente, você tem que utilizar apenas a probabilidade. Então, sim, esse setup é para você que não gosta de fazer a leitura, não gosta de focar no mercado, mas adora clicar, apertar o botãozinho ali, certo? Bom, é lucrativo, ele tem 40% de lucratividade, só que vocês precisam entender o conceito. Quando você não tem fundamento para te dar base, não tem macroeconomia para te dar base, que você está fazendo um scalp, você precisa trabalhar com a probabilidade. Ou seja, a probabilidade no jogo, qual que é? Você tem mais chances de ganhar dinheiro se você fizer apenas uma operação do que você teria se você fazer 5 operações. Ou seja, essa galera que faz scalp com 30 operações no dia, eles nunca vão ganhar dinheiro no longo prazo. Isso é comprovado pela matemática, tá? Então Larry Williams diz o seguinte: day traders não podem e nunca vão de maneira alguma fazer dinheiro em todas as suas operações durante todos os dias. Então como que nós precisamos jogar esse jogo? Com probabilidade. Se eu tenho um sistema que funciona 40% das vezes, ele me paga 2 vezes o risco que eu tô tomando, ou seja, se eu tomar um risco de $100, eu vou receber, caso eu ganhe nessa operação, $200. Legal? Show! Ou seja, a cada 10, vamos dizer que eu errei 6, acertei 4. Nas 6 que eu errei, eu perdi 600. Nas 4 que eu acertei, eu ganhei 800. Legal? Então eu saio positivo no final do mês. É dessa forma que vocês trabalham com probabilidade em operacionais que não usa fundamento. Ele é menos assertivo, um pouquinho menos lucrativo, tá? Mas dá sim para se fazer dinheiro se vocês fizerem apenas dessa forma. Ou seja, uma operação por dia. Vou mostrar para vocês todo o setup agora, mas leve em consideração essa informação. Coloque a probabilidade a seu favor. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês algo fantástico de gerenciamento para que você melhore ainda mais essa assertividade. Bom, vem comigo, fica até o final. Bom, estou aqui agora apresentando isso para vocês diretamente no gráfico TradingView. Nós vamos precisar de alguns indicadores para fazer com que nós tenhamos um bom desempenho com esse operacional, tá? Primeiramente, nós vamos vir aqui então, TradingView. Nós vamos adicionar o seguinte: canais de Jotchan, certo? E nós vamos utilizar o Larry Williams Trading Index, tá?
Bom, esse daqui, ó, é o Larry Williams Trading Index. Nós vamos trocar o período. O período vai vir 8, nós vamos passar ele para 25, porque ele precisou adaptar esse indicador que ele fez para o diário para utilizar nos 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. Não é 1, não é 2, não é 15, não é 10. Ele conseguiu ver um desempenho nesse operacional em 5 minutos. Qual ativo? Todos os ativos que têm baixa liquidez. Ou seja, nós não vamos ficar utilizando isso em GBP/USD, Euro/USD. Nós vamos utilizar em prata, ouro, petróleo, índices, né? Por quê? Porque são pares que vão andar mais. Porque é uma estratégia onde você vai querer a quebra de volatilidade. Exatamente. Imagina o seguinte: você vai fazer uma operação, você precisa que ela passe daquele ponto para você fazer uma operação, que nós chamamos de rompimento. Mas é um rompimento de volatilidade. Ele precisa ter o quê? Direcional e força para que a gente possa executar essa operação, certo? Bem, vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer a alteração, então vocês vão clicar no Larry Williams Index, vocês vão passar ele para 25, tá? Legal? Vocês vão adicionar o volume, exatamente. Venham aqui, ó, nos indicadores e digita volume. Já tá aqui, certo? Você vai clicar, ele não tem a linha base, você vai precisar colocar. Então você vem aqui e adiciona, tá vendo? Ele vai vir 100, você adiciona a linha de volume. Qual o valor dessa linha? 30. Então utilize a linha de 30. Colocando o canal de Dothan, tá? Vocês vão fazer a alteração aqui, se eu também não me engano é 8, vocês vão passar para 96, tá bom? E nós vamos ficar... Deixa eu só excluir isso aqui. Pam, pam. Isso aqui veio junto, não sei porquê. Bom, show. Qual que é a estratégia aqui? Eu quero que o preço ele rompa alguma das extremidades, tá? E ele tem que fechar abaixo dessa extremidade. Já vou dar um exemplo para vocês. Quando que eu vou fazer essa operação? Apenas em horários de pico, que tem alta volatilidade. Quando que nós temos isso? O mercado, na grande maioria das vezes, ele funciona em L. Tá? A grande maioria dos mercados. Que significa o quê? Muita volatilidade na abertura, lateralidade no restante do mercado. Ou alguns mercados funcionam em U. Muita volatilidade na abertura, zero volatilidade durante o mercado, muita volatilidade no final. São poucos mercados que acontecem isso. Ou seja, contudo, ele diz o seguinte: vamos operar o L, tá? Que é o quê? Apenas abertura de mercado, certo? Nós vamos pegar a oportunidade na abertura de mercado. Se você for operar mercado americano, a abertura do mercado americano e não a abertura do mercado americano na seção asiática, e sim na seção de Nova York, tá? For operar GER 30, né, o DAX, faça operações em Londres, legal? For operar mini dólar, na abertura do mini dólar, certo? Então, qual que é a ideologia, tá? Quero pegar aqui um dia bem bonitinho para vocês verem como que funciona, tá? Ó, nós temos a troca da sessão aqui, certo? Qual que é a jogada? Qual que eu preciso ter 3 ticks aqui? Quando o mercado, ó, a gente tem a volatilidade aqui, certo? Os canais de volatilidade. Quando o preço chegar aqui, ele vai quebrar esse canal. O canal ele vai fazer um quadrado. Ele tem que fechar dentro desse quadrado, tá? O preço que quebrou tem que fechar dentro desse quadrado. A gente vai ter o primeiro cheque, tá? Se for compra, a linha do Larry Williams tem que estar comprada. Nós vamos ter o segundo cheque. E o volume tem que estar acima da média de 30. Aí nós teríamos o terceiro cheque, tá? Então vamos lá, ó. O mercado, prestem muita atenção, ó. Mercado quebrou o canal, fechou abaixo. Depois ele fechou acima. Ele fechou dentro da quebra do canal, tá vendo aqui? Só que o Larry Williams estava vendedor. Se eu quero fazer compra, eu não posso fazer operação aqui, beleza? Logo em seguida, nós tivemos um pouco mais de força, legal? Nós quebramos a volatilidade e o mercado fechou dentro, ó. Tá vendo? Ele fechou dentro da quebra de volatilidade. Se ele quebrasse essa linha e fechasse abaixo, nós não faríamos operação. Nesse caso, sim, nós podemos executar a operação. Por quê? Ele quebrou a volatilidade e fechou acima.
eu tenho volume acima da média de 30 e o meu Larry Williams está comprado. Isso daqui é um indicador que ele utiliza de fundamento, mostrando para onde o mercado tem maior probabilidade de seguir, certo? Com isso dito, nós vamos fazer uma posição de compra aqui, ó. O take profit é 1 para 2, tá? O que ele fala? Ou você coloca, se você for menos conservador, você vai colocar a linha, o stop loss na linha mediana, que é essa linha laranja, tá? Se você for mais conservador, você vai colocar basicamente no último fundo. Vamos colocar no último fundo aqui e buscar um trade de 1 para 2, tá vendo? Foi um trade lucrativo. Vitor, eu posso colocar o stop loss mais curto, tá? E tentar buscar 1 para 3, 1 para 4? Pode, mas saiba que você vai errar mais vezes. Essa é a probabilidade, você vai errar um pouco mais de vezes. Não quer dizer que você não vai ser lucrativo, mas você vai ter que passar por essa etapa, tá? Então essa seria a sequência. Então, ó, teria acertado aqui. Vamos ver o próximo dia. Ó, próximo dia, abertura de mercado. O mercado me deu compra, tá vendo? Perdão, tem que ser na abertura de mercado. A abertura de mercado aqui é a 5h15, ó. Então não teria me dado compra ainda, que não me deu nada. Não teria me dado nada, teria que ser na abertura de mercado, tá? Então não teve operação nesse dia de hoje, né? Vamos ver ontem. Ontem tinha dado ganho. Ó, aqui, por exemplo, ó. Cadê? Ó, abertura de mercado foi aqui, ó. Pum. O mercado fechou aqui nessa região. Legal. Eu tenho o quê? Tenho volume, Larry Williams vendedor, o mercado fechou abaixo da volatilidade. Eu tenho uma venda. A regra é, se o mercado te pagar 1 para 1,5, você traz o preço para o 0 a 0, tá? Então essa é uma das regras. Beleza? Então eu traria no caso aqui, ó, para a linha base, da onde deu a entrada. O mercado chegou a pagar 1 para 1,5 estaria aqui, 1 para 2 estaria aqui. Não, o mercado voltou e me estopou. Então teria sido um stop loss, nesse caso aqui. Legal? Então eu só peguei um par qualquer para colocar aqui, mas só para mostrar para vocês como que realmente funciona essa... lá. Aqui foi um trade que eu fiz com meus alunos, nós ganhamos, tá? Acertamos essa operação. Ó, então eu tenho o que aqui, ó? O mercado logo depois da abertura, ó, ele quebra a volatilidade para cima, mas meu Larry Williams está vendedor. Eu não poderia fazer nada, não tem compra aqui, tá vendo? Quando ele cai, ele quebra a volatilidade para baixo, ó, o Larry Williams está vendido e tem o volume, posso fazer a operação de venda. Pagou 1 para 2 para mim, tá vendo? Então, qual que é a lógica para você fazer muito dinheiro com esse operacional? É o gerenciamento de risco. Como que você vai gerenciar o risco? Você vai ter que aceitar o fato de que o seu lucro não é o seu lucro até que você ganhe 2 seguidas. Então, como que funcionaria o gerenciamento? Você vai fazer o seguinte, se você ganhou, por exemplo, ó, nesse caso, nós teríamos ganho esse dia e ganhou outro dia, certo? Vamos dizer que nós estamos arriscando 1% por operação. Eu ganhei hoje, legal, eu fiz 1 para 2, eu ganhei 2%. O que eu vou fazer na próxima operação? Eu vou pegar o meu lucro e vou colocar na próxima operação. Se eu ganhar, eu vou ganhar 4, tá? Então, em 2 operações assertivas que eu tenho, eu vou fazer 6%. Então, eu vou sempre pensar em, quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. Quando eu perder, eu vou manter minha média. Então, vai ter mês que eu vou fechar quase 0 a 0, mas vai ter mês que eu vou acertar 4 seguidas, dobrando a mão, e eu vou fazer muito dinheiro, tá? Então, é essa a regra para faturar muito com esse operacional. É a forma do gerenciamento de risco, tá? Então, por exemplo, sempre que eu acertar 2 seguidas e eu fizer 6%, eu volto a arriscar 1%, tá? Então, arrisquei 1%, beleza. Essa é o manejo de risco para esse operacional. Quando eu perco 1%, mas quando eu ganhar, eu ganho 6%, porque eu vou acertar 2 operações consecutivas, dobrando a mão, fazendo com que quando eu perco eu tenha uma baixa perda, mas quando eu ganho, eu vou ganhar muito. Ou seja, só um exemplo, eu estou 6% negativo, tá? 6% negativo, eu acertei 2 seguidas, eu já estou no 0 a 0. Tá vendo? Funciona muito bem esse gerenciamento de risco. Vitor, posso utilizar isso para outro tipo de modalidade de operacional? Pode, claro que você pode. Desde que você não opere Smart Money Concept, tá? Utilizando 1 para 10, 1 para 15, porque o seu prejuízo vai ser muito grande. Então, quando você ganhar e você tentar dobrar na próxima, não faz sentido nenhum, tá?
Então, se a sua operação é 1 para 2, 1 para 3, e você tem 30, 40% de assertividade, você pode utilizar esse gerenciamento de risco que vai fazer para você ganhar muito dinheiro no mercado e fazer a aprovação da sua mesa proprietária ser mais rápida. Nesse caso, se eu tivesse pego esses 2 ganhos seguidos, né, já teria feito 6% e já estaria muito próximo de passar na mesa proprietária. Essa é a jogada, tá? Então, utilizem gerenciamento de risco, utilizem a metodologia correta, time frame 5 minutos, esperem dar todas as confirmações, tá? Caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe a sua pergunta, eu tô aqui para te ajudar, beleza? Se você gostou, compartilha com um amigo, talvez ele precise disso. Sim, pode utilizar em qualquer ativo que tenha menos liquidez, que tem mais volatilidade, para você conseguir pegar esses impulsos de mercado. E, basicamente, sim, você tem que operar todos os dias, apenas uma vez por dia, tá? Não se esqueça disso. Se a primeira operação te der stop loss, só volta amanhã. Porque a gente só quer abertura, só quer o filé do mercado, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para que a gente possa trazer conteúdo de mais qualidade para vocês. Bom, traders, vejo vocês na próxima. Valeu!